Oi! E aí, YouTube? Como é que vocês estão? Eu tava planejando fazer um vídeo sobre Hack, que foi uma sugestão que deixaram pra mim nos comentários. Só que nesse fim de semana eu assisti Hurry Up Tomorrow e aí eu senti a necessidade de compartilhar. No filme a gente tem o The Weeknd fazendo o papel de The Weeknd e a sinopse do filme é a seguinte. Atormentado pela insônia, um músico é arrastado para uma odisseia aterrorizante com um estranho, que começa a desvendar a própria essência de sua existência. E eu tô esperando até agora a parte de odisseia aterrorizante e o desvendar a essência de sua existência. Porque esse filme me passou muito a vibe daqueles documentários em que sempre tem uma cena onde o cantor dá a entender que tudo que ele queria era ter uma vida normal e que a vida dele é muito difícil. E eu gosto das músicas do The Weeknd. É inegável que nesse quesito ele faz um bom trabalho, só que não dá pra ser bom em tudo. Mas antes de ir pro filme, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito, dar um like no vídeo, deixar um comentário pra me ajudar ou só pra inflar o meu ego. Eu não sou o The Weeknd, mas eu também tenho sentimentos. Dito isso, segura minha mão e vem comigo. A abertura do filme é uma tela preta e tem a voz de uma mulher terminando um relacionamento dizendo que o cara tratou ela de uma forma horrível e que ele vai morrer sozinho. Daí corta pro The Weeknd e ele tá fazendo exercício vocal e na hora eu comecei a rir, porque do nada ele aparece fazendo e ficou nisso por, sei lá, uns 2 minutos. Quando ele acaba, ele vai e levanta uns pesos umas 3, 4 vezes. Aí o coach do The Weeknd aparece, faz ele dar uns socos e aí ele vai em direção ao palco, vestido como se fosse um membro de uma seita. A gente então corta pra Jenna Ortega, que aparentemente a personagem dela tem uns probleminha na cabeça, e ela tá com uma cara de acabada. Ela então começa a jogar gasolina numa casa e depois taca fogo nela. Voltando pro The Weeknd, ele vestido com essa roupa, essa luz vermelha ao fundo, os fãs gritando e a trilha sonora que toca, eu tive a sensação de que ele ia oferecer as almas dos fãs pra um demônio. Mas isso foi só um achismo meu mesmo, tá? Não aconteceu, é uma pena. Daí a gente volta pra Jenna Ortega, ela tá fugindo do local, o que não me surpreende, já que ela acabou de cometer um crime. A gente escuta uma música inteira do The Weeknd enquanto ele faz isso com a língua. E eu realmente gosto das músicas do The Weeknd. Só que se eu quiser ouvir uma música dele, eu não assisto a um filme, eu uso Spotify. Depois do show, a gente percebe que o áudio que a gente escuta no início do filme, da menina terminando com um namorado, dizendo praticamente que ele é um bosta, esse áudio era pra ele. Ele tá ouvindo o áudio da menina terminando com ele de novo. Enquanto isso, a gente vê a cena da Jenna Ortega assistindo a casa queimar, o que dá a entender que os dois eventos estão correlacionados, mas eles não estão. O The Weeknd vai ao médico porque a voz dele não tá muito legal e o médico fala pra ele que isso provavelmente é de estresse e que ele tem que descansar um pouco. Doutor, me desculpa, mas a quantidade de coisa que eu vi esse cara fumar, cheirar e beber nesse filme, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que o problema da voz dele é causado só por estresse. Corta pro The Weeknd num jatinho e ele pede pro empresário dele ligar pra ex dele, só que ela não atende. Daí ele começa a chorar, a câmera fica meio embaçada, meio psicodélica, dando a entender que ele foi drogado. Quando a câmera volta ao normal, ele tá dentro de uma banheira observando uma pessoa nas sombras. Só que isso era só um sonho. Ele tá no camarim se arrumando pra um show e aí ele tenta ligar pra ex dele mais uma vez, só que ela não atende. Então ele deixa uma mensagem pra ela perguntando por que ela não atende ele, por que ela não responde as mensagens dele. É realmente absurdo. Você termina um namoro com uma pessoa e depois não responde mais ela. Em que mundo a gente tá vivendo? Cara, a mulher falou que a mãe dele teria vergonha do tipo de pessoa que ele é e que ela espera que ele morra sozinho. Surpresa eu ficaria se ela atendesse a ligação. Ele manda uma mensagem pra ela dizendo que ela não pode desistir dele e que a mãe dele o perdoaria. E eu não entendi o porquê que ele mandou isso pra ela. Até onde eu sei, ela não é a mãe dele. Pelo menos eu espero, né? O The Weeknd não quer subir no palco, fala que a garganta dele não tá muito legal e ele também não tá muito bem, né, psicologicamente falando. O coach dele aparece, fala que ele é um herói, que ele é tudo pros fãs e depois de entupir o cara de farinha, convence ele a subir no palco. Mas antes de ir pro palco, o The Weeknd liga pra ex dele, só que dessa vez ele não foi muito amigável. Ele liga pra garota só pra deixar uma mensagem na caixa postal dela dizendo que ela não é nada, que ela vai sempre ser nada, que ela é uma vagabunda e que ele é foda. A Jenna Ortega tá na plateia, né? Quem nunca cometeu um crime e depois foi assistir a um show? No momento em que a voz do The Weeknd falha, os olhos dele se encontram, ela começa a chorar e ele sai do palco. E pelo que eu soube, isso aconteceu de verdade. Não a parte da Jenna Ortega, mas a parte da voz dele falhar e ele ter que sair do palco. A Jenna Ortega vai atrás dele e você deve estar se perguntando: ah, mas e os seguranças? Então, os seguranças contratados são tão bostas que ela passa por eles sem problema nenhum. Quando finalmente um segurança percebe que tem alguma coisa errada, ela encontra com The Weeknd. Ele tava fugindo do coach
coach dele e ele acaba acidentalmente esbarrando nela e ele convida ela pra dar uma volta. Eles vão pra um parque, vão pra um bar, depois eles voltam pro quarto de hotel e ele mostra pra ela uma música que ele tá compondo pro pai dele. Ela fala que ela sente que a música é sobre ela, porque o pai dela abandonou ela muito nova e a mãe dela teve que criar ela sozinha. Mas ela fala que ela teve que deixar tudo pra trás pra poder encontrar o seu próprio caminho. Eu só acho que ela não precisava ter tacado fogo na casa da mãe dela. E o filme não dá nenhum motivo do porquê ela fez isso. Esse é um buraco, uma lacuna que tem, que você pode preencher com o que você quiser. Eu cheguei à conclusão de que ela fez isso porque ela é maluca. Mas se você tiver outra ideia, por favor, coloca nos comentários. Eu tô aberta a sugestões. Mas bem, eles dois praticam o tango do diabo. E no dia seguinte, ela começa a dar a entender que ela queria ir junto com ele pra turnê. Só que ele não parece estar muito interessado. E quando ela pede diretamente pra ir com ele na turnê e ele nega, ela não reage muito bem. E nessa cena a gente consegue ver a qualidade da atuação do The Weeknd. Shut the fuck up! Shut up! What are you doing? What the fuck are you doing? I have to go right now. I'm getting calls. E depois desse grande exemplo de atuação, eu jamais voltarei a ser a pessoa que eu fui um dia. A Wandinha dá-lhe uma cacetada na cabeça dele. Quando ele volta a abrir os olhos, ele não tem nenhuma mensagem no celular. O hotel tá vazio, não tem ninguém nas ruas da cidade. E quando ele volta pro hotel e pega o elevador de novo, o elevador começa a descer eternamente. Quando ele para e a porta abre, tá um breu. Eu tava esperando que a qualquer momento alguém dissesse pra ele: olá, seja bem-vindo ao inferno. Até apareceu uma mulher encapetada se contorcendo, mas não era nada não, era só um sonho. Meio óbvio, mas valeu a tentativa. Quando ele recupera completamente a consciência, ele percebe que ele tá amarrado na cama e a Wandinha tá dizendo pra ele que ela não quer machucá-lo, que tudo que ela quer é ajudar ele e que ele tá se machucando. Diz a menina que causou um incêndio criminoso, nocauteou uma pessoa, amarrou ela numa cama e a manteve em cárcere privado. A Jenna Ortega coloca as músicas dele pra tocar, enquanto ela canta, dança e explica o que ele tava querendo passar com aquela música, o que não tinha nenhuma necessidade. Qualquer pessoa que procurar as letras das músicas dele no Google vai saber o que ele tá querendo passar, já que elas não são tão difíceis assim de se entender. O coach dele aparece no hotel, já que ele rastreou o celular do The Weeknd. Ele invade o quarto, ele e a Jenna Ortega começam a brigar e ela taca um pedaço de vidro na jugular do cara. O The Weeknd não pareceu muito impactado com essa morte não, e o filme deixa entender que eles se conhecem há anos, antes mesmo do Abel ser famoso. Então eu achei que no mínimo ele fosse ter alguma reação ou sentir alguma coisa, o que não aconteceu. A Wandinha fala pra ele que ele tem que ser sincero e o The Weeknd diz que não consegue. Ela taca a gasolina nele e quando ela ia queimar ele vivo, ele começa a cantar e ela desiste. Ela solta ele e a gente tem uma cena em que a cama em que ele tava deitado começa a pegar fogo. O The Weeknd sai do quarto de hotel e anda em direção ao camarim dele, dando a entender que tudo que a gente viu até agora era um sonho. E esse é o fim do filme. Eu acho que o maior problema do The Weeknd é acreditar que ele consegue passar pra um filme os pensamentos e as ideias dele da mesma forma com que ele faz em uma música. São artes diferentes, então a forma com que você trabalha com cada uma delas é diferente. O problema é que ele não entendeu isso ainda. E se eu pudesse descrever esse filme em uma única palavra, essa palavra seria tentativa. Ele tenta ser um filme profundo, ele tenta abordar o medo que o Abel sente da solidão, ele tenta falar sobre como o show business afeta o psicológico, e ele permanece eternamente nas tentativas e elas nem são muito boas. O filme, ele tem 1h45 e eu senti que eu assisti durante 1h45 um hamster correndo numa rodinha. Mas eu admiro a determinação do The Weeknd. Por muito menos eu já tinha desistido. Mas é isso. Valeu por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê na próxima. Tchau!